Graça e paz a todos, amados. Amados, estudando aqui o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, fala sobre Ananias e Safira, me fez me lembrar, alguns anos atrás, onde eu frequentava a igreja, com uma irmã que frequenta essa igreja até hoje, há muitos anos, e ela me comentou que essa igreja, o pastor da igreja, onde eu frequentava, ele era casado direitinho há muitos anos com a mesma esposa. Só que ele não tinha problema em celebrar casamento de divorciados. Então a gente conclui que ele abre exceções na palavra do Senhor, que ele crê assim, que pode se casar novamente. E a gente sabe que a única exceção para se casar novamente com a outra pessoa é na morte do cônjuge. Por isso que Deus fala que odeia o divórcio. E eu lendo o livro de Atos 5, diz o seguinte, preste atenção, meus amados. Deixa eu colocar o óculos aqui. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a Safira, ela sabendo disso, que a ideia, o ato em si, o planejamento foi de Ananias, o seu esposo. Mas ela, sabendo disso, ficou quieta. Ananias, reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, então a sua mulher também sabia disso. No versículo 3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? A propriedade não te pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, Ananias? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então aqui o apóstolo Pedro estava falando, Ananias, a propriedade era sua. Se você quisesse, você podia ficar com 80% da 20% para a causa, ou então ficar com 20%, dar 80%. Não precisava mentir. A propriedade era sua. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Aí sepultaram Ananias. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, Safira, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu Safira, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, Ananias, e os levarão também, Safira. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então aqui, meus amados, a gente pode até conjecturar que a ideia foi do seu marido, Ananias, mas ela, como esposa, naturalmente, ela concordou. E quando a gente é omisso, quando a gente faz algo que é errado, mesmo não tendo a ideia, mas segue, nós somos tão pecadores e errados quanto aquele que teve a ideia, quanto aquele que praticou o ato. Nós também nos tornamos participantes daquilo. Nós podemos ver também no livro que eu separei aqui, Levítico. Agora eu vou explicar para vocês por que eu dei como exemplo aquele pastor. Aquele pastor que era casado direitinho, mas que ele celebrava casamento de divorciados. Ele não estava em adultério, porque ele estava casado direitinho com a sua esposa. Mas ele celebrava casamento de divorciados. Nós podemos ir lá no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 7 ao 8.
fala sobre a regulamentação para os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes, meus amados? Eram homens que representavam Deus na terra. Existia um templo físico. Antes existia o tabernáculo, depois passou a ter o templo de Salomão, que era uma representação, a moradia de Deus na terra. Os olhos de Deus estavam voltados para aquele templo. Todo aquele que pedia, orava a Deus, recebia a atenção do Senhor. Então, o sacerdote era aquele homem escolhido por Deus para ser representante de Deus aqui na terra. E tinham que ser homens santos. Aí diz assim, ó, versículo 7. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma mulher que venda o corpo, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou então uma moça que já se deitou com alguém. Não poderia, tem que ser casada com a mulher virgem. Ou uma mulher divorciada do seu marido. Porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Vocês notaram? Por que colocou também aqui uma divorciada? Colocou aqui uma mulher que tinha que ser virgem, não podia ter feito sexo antes do casamento, e também não podia ter uma divorciada. Lembram lá de Mateus 19:9? O marido que se divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério. E quem casar com aquela que foi repudiada, que é a divorciada, adultera com ela. Exceto em caso de fornicação, que é o sexo antes do casamento. Então, aqui nos faz remeter Mateus 19:9. Aqui tem que ser uma mulher virgem e também não pode ser uma divorciada. Ué, se existe em nosso meio pessoas que dizem, em caso de abandono, se a pessoa foi abandonada ou se houve um adultério, nós podemos nos casar com outra pessoa, então isso aqui está errado. Vocês estão vendo, meus amados? Prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês. Repetindo. Os sacerdotes não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma mulher que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Então, se um pastor, sacerdote, se casar com uma mulher divorciada, ele não é santo diante do Senhor. Ele não serve para representar o Senhor, porque ele está levando o povo a pecar. Ele tem que ser exemplo ao Senhor, porque ele é representante de Deus aqui na terra. Considere-no santo. Considere o quê? O sacerdote. Considere quem? O pastor. Porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considere-no santo, porque eu, o Senhor, que eu santifico, sou santo. Então, o que o sacerdote, um pastor, qual é o alimento que ele oferece para a gente aqui na terra? A palavra de Deus. A verdade. E não as meias verdades. Tá? Considere-o santo, porque eu, o Senhor, que eu o santifico, sou santo. Então, se existe um pastor que está divorciado, casado com outro, e está proclamando a palavra de Deus, esse cara não é santo. Não é Deus que está santificando ele, sim o diabo. Tá? Por aí a gente vai notando. E nós podemos ir agora para o livro de Mateus 18:6, que diz o seguinte... Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos, que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. E mais, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, um pastor, por mais que ele esteja casado direitinho, ele está celebrando o casamento de divorciados. Ele está casado direitinho aos olhos de Deus. Ele não está adulterando. Mas ele celebra casamento de divorciados, ele está pecando contra a consciência fraca dos irmãos. E ele está pecando contra Cristo. Se peca contra Cristo, é pecador. E não herdará o reino de Deus, mesmo estando casado direitinho. Vocês estão vendo, meus amados? Vocês estão vendo? Eu falei para vocês aqui alguns versículos só. Peguei do Antigo e do Novo. Não muda. Eu vou agora terminar com o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 ao 9. Que diz o seguinte.
Ezequiel capítulo 33, versículo do 7 ao 9. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Então, pastores, teólogos, o Senhor fez vocês sentinela para a igreja, tá? E advirta-os em nome do Senhor, não o nome da tua igreja, da tua instituição. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu o considerarei você responsável pela morte dele. Então, filho do homem, se Deus fala que odeia o divórcio, se Deus fala que somente na morte do cônjuge que você pode se casar com outra pessoa, mas você está falando, abrindo exceções, dizendo, em caso de abandono, em caso de adultério, vocês podem se casar com outro, Deus vai responsabilizar vocês na morte desse ímpio. Ou então você, pastor, que é casado direitinho, mas celebra casamento divorciado, Deus vai responsabilizar vocês pela morte deles. Entretanto, se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Então, você, pastor, eu quero me casar aqui na igreja. Aí você não leva ele no gabinete, não pergunta como é a vida dele, se ele já foi casado antes. Ele vai falar, não, eu sou divorciado direitinho na lei dos homens. Tudo bem, na lei dos homens você está legal, mas na lei de Deus você não está. Infelizmente, meu querido, não posso celebrar esse casamento para vocês, porque eu estarei levando vocês ao adultério. Eu sou uma sentinela do Senhor aqui na terra. Ah, não, mas tem pastor que eu não gosto de falar isso. Vai perder um membro, vai perder um simpatizante na igreja dele, vai perder um dizimista, vai perder um ofertante. Vocês estão entendendo, meus amados? É isso que está a igreja de hoje. Por isso que eu advirto tantas pessoas. Por isso que eu falo para vocês, vão estudar a Bíblia. Deus não muda. A vontade dele é a mesma de ontem, hoje e será de sempre. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, diz o quê? Se uma mulher, se um homem, olhar para sua esposa, achar algo que ele não agradou nela e dispensá-la, dando uma carta de divórcio a ela, repudiando ela, e essa mulher, pegando essa carta de divórcio, vier a se casar com outro homem, e esse outro homem vier a também divorciar dela, ou ele morreu, e ela viúva, se ela quiser voltar para o seu primeiro marido, como ela poderá voltar se ela já foi contaminada? Contaminada com o quê, meus amados? Porque quando ela estava com a carta de divórcio, ela, quando se deitou com outro homem, mesmo casando direitinho, ela adulterou. Porque ela ainda, o marido dela, o primeiro que repudiou ela, estava vivo. Amados, vão acordar, meus amados. Vão ler a Bíblia. Vão estudar. Isso é estar cheio do Espírito Santo, meus amados. É isso aqui, É ler Bíblia. É isso que é estar cheio do Espírito Santo. Não é ficar rodopiando, não. Não é falar aquelas línguas é estudar a palavra. Isso é ser um cristão. Isso é ser um filho de Deus. Tá bom? Fique os irmãos na paz de Jesus. סעני ממחוזות הפחד אל הימים האבודים ההם לא אשכח שוב אל הנחת לא אתמסר לידיהם סעני סעני בעזות כנפיך מעל מדבר אדום לוהט ומה יפו הם מעשיך, מה עוד תוכל לתת? ומה יפו הם מעשיך, מה עוד תוכל לתת? ושא אותי במחול שיריך, היה לי מנגינה במקומות שעוד כאבנו סעני באמונתך מדרך בה עבדנו סעני ואשיר לך תפילה
מלחמה אמצא בך, בעוצמתך פלס לי דרך, ושא איתך ברכה. שאני, שאני במגע ידיך מעל נהר שעוד יזרום, ומה יפו הם מעשיך, אלי שבמרום. ומה יפו הם מעשיך, אלי שבמרום. שא אותי במחול שיריך, היה לי מנגינה במקומות שעוד כאבנו. שאני באמונתך מדרך בה עבדנו, שאני ואשיר לך תפילה.